Lucas 18, 35 até o capítulo 19, versículo 10. Aconteceu que, ao aproximar-se entre Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas. Este é o nosso tema dessa noite. Jesus salva pobres e ricos, judeus e não judeus. Jesus salva prostitutas. Jesus salva ladrões, engenheiros. Jesus salva letrados e iletrados. Jesus salva cegos e publicanos, que é o nosso texto aqui nessa noite. Jesus não faz acepção de pessoas. Não depende da raça, não depende do status social, não depende da cultura própria, nem dos méritos próprios. Jesus não faz acepção de pessoas. Olha aqui o nosso caso: 2 pessoas totalmente distintas nos extremos dos status social. Um era cego, mendigo, o outro era rico, poderoso. Os 2 foram alcançados com a graça de Jesus. Os 2 estavam nos extremos. Os 2 foram alcançados. Irmãos, a questão é o seguinte: se teve solução para esses homens, tem solução para qualquer pessoa neste mundo. Além deles, Jesus vai muito além. E eu queria que nós pensássemos sobre isso hoje. Jesus não faz acepção de pessoas. Nenhuma pessoa é caso perdido para Jesus. E a graça de Deus alcança todo tipo de pessoas que a gente pudesse imaginar.
Então nós vamos caminhar nesse texto aí, pensando aí, um paralelo entre o mendigo, Bartimeu, o texto paralelo fala que o nome dele é Bartimeu, e Zaqueu. Então nós vamos ir caminhando paralelamente na vida dos dois, ok? Então o primeiro ponto nosso, pensando sobre esses dois homens, o cego, o mendigo, chamado Bartimeu, o publicano, o rico, chamado Zaqueu. Primeiro ponto nosso está aí nos versículos aí, né, o versículo 35 e o versículo 2. Primeiro lugar, ambos eram marginalizados pela sociedade, mas não foram marginalizados por Jesus, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Olha o versículo 35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Olha o versículo 2 agora, Zaqueu. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Irmãos, ambos eram marginalizados pela sociedade, mas não foram marginalizados por Jesus. Bartimeu era marginalizado porque era mendigo, vivia pedindo esmola, vivendo daquilo que ele não produziu. E ele foi colocado aonde? À beira do caminho. Naquele tempo era normal isso. As cidades daquela época, as pessoas que não eram produtivas, eles eram colocados para fora da cidade. Ele estava fora da cidade, à beira do caminho, marginalizado, desprezado, excluído da sociedade. O Zaqueu, a gente pensa assim, Zaqueu não era assim. Zaqueu era publicano. Ele também vivia do que não era dele, extorquindo as pessoas. As pessoas tinham ódio dos publicanos. E aqui diz, Zaqueu não era qualquer publicano, ele era o maioral dos publicanos. Tipo assim, ele era chefe dos publicanos, ou ele era a pessoa que mais extorquia entre os publicanos. Ele era aquela pessoa mais odiada da sociedade. O mendigo Bartimeu, excluído porque era pobre, mendigo, não tinha nada a oferecer. O Zaqueu, excluído porque ele roubava das pessoas, extorquia das pessoas. Ambos não podiam ter um convívio social. Ninguém queria viver com esses homens. Mas aparece Jesus na história deles, né? Diz aí primeiro que Jesus estava indo, aí apareceu, em primeiro lugar, o Bartimeu. Ele ouviu falar que estava passando um homem, provavelmente ele já conhecia as histórias de Jesus, a fama já era grande, as multidões já o seguiam, e aí o Bartimeu tem uma ideia: vou gritar. Mas quanto mais ele gritava, mais as pessoas o repreendiam. Olha que situação difícil, impedindo ele de chegar até Jesus. E o Zaqueu, por causa da sua estatura, a gente não sabe exatamente, mas a multidão, mesmo que seja uma pessoa de 1,70 m, no meio da multidão, fica difícil. E aqui diz que ele era de pequena estatura, então era mais difícil. Ele subiu no sicômoro. Sicômoro seria uma espécie de um pé de goiaba, uma árvore assim, de médio porte, né? Fácil de subir e resistente. Mas não adiantou nada por causa da multidão. Era suficiente para os dois desanimarem e desistirem. Uma multidão os impedia de ir até Jesus. Ambos estavam marginalizados pelas pessoas, pela sociedade, mas não foram marginalizados por Jesus. Jesus, não sei se oniscientemente ou não, mas ele ouviu o Bartimeu e mandou chamar. E o Zaqueu também
Não sei se oniscientemente ou não, Jesus viu Zaqueu, mandou descer, entrou em diálogo com eles. Irmãos, eu quero chegar. Nós, como seguidores de Jesus, nós não podemos excluir ninguém. Nunca, por pior que seja a pessoa. Tiago 2, versículo 1 diz assim, ó, que a nossa fé, ela deve ser sem acepção de pessoas. Tem pessoas que merecem ser excluídas, teoricamente, mas o cristão é diferente. Às vezes no nosso trabalho tem pessoas que a gente não quer chegar perto, às vezes na escola, às vezes na vizinhança, às vezes até na igreja. Tem pessoas que a gente dá vontade de desviar delas, mas o cristão é diferente. Assim como Jesus não faz acepção de pessoas, o cristão não deve fazer acepção de pessoas. E mais, quando Jesus saiu de Jericó, ele ainda curou mais 2 cegos, para mostrar que não foi por acaso. E além de Zaqueu, ele salvou vários ricos durante seu ministério aqui na terra. Mateus, Nicodemo, José de Arimateia e por aí. Ok? Então o primeiro ponto era esse. Ambos eram marginalizados, excluídos da sociedade, mas não foram marginalizados por Jesus. Beleza? Vamos passar o segundo ponto aí? Volta aí no texto básico nosso aí. Agora versículo 39, versículo 3. Diz assim, olha, 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu. Agora olha o Zaqueu aí, o versículo 3. Podem ler para mim, fazendo um favor. Podem ler. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ambos queriam ver Jesus e se esforçaram para isso. Eles sentiram a necessidade, queriam ver Jesus e não ficaram estagnados, parados. Sabe aquelas pessoas que sabem que tem uma necessidade, mas não fazem nada? Sempre tem uma desculpa para não fazer nada, sempre tem uma boa justificativa para não fazer nada. E eles não eram assim. Eles eram marginalizados, mas eles não eram acomodados. Ambos queriam ver Jesus e se esforçaram para isso. Irmãos, presta atenção aqui. Nós sabemos que o esforço humano não salva ninguém. Mas eu estou querendo mostrar aqui nesse ponto que eles não ficaram parados, eles não ficaram dando desculpa, eles não ficaram transferindo a culpa, eles não ficaram arrumando alternativas para não fazer nada. Eles tomaram atitudes, eles tomaram iniciativa. Ambos tiveram que superar obstáculos e tentaram fazê-los. Veja aí, o Bartimeu, não foi fácil para Bartimeu. Um cego, um mendigo, ele não sabia nem para que lado Jesus estava. Ele não sabia se Jesus estava à direita, à esquerda, na frente, atrás, perto, longe. Mas ele sabia de uma coisa: Jesus estava passando ali. Era a chance da vida dele, era a oportunidade dele. E ele se apegou àquela oportunidade e fez alguma coisa. Era fácil? Não era fácil. Mas isso não foi desculpa, não foi justificativa. A multidão repreendia e ele gritava mais. Ele não se acomodou nas suas dificuldades. Não foi fácil para Zaqueu. Uma pessoa de estatura normal, no meio de uma multidão, ela desaparece. Agora imagina Zaqueu. Ele tinha 1000 justificativas para não fazer nada, mas ele fez alguma coisa. Ele não ficou parado, estagnado.
Ele foi, contornou a multidão, subiu ali no sicômoro, tentou pelo menos aproximar um pouco, ver para que lado Jesus estava. A multidão não o permitia nem ver. O Bartimeu era cego fisicamente. O Zaqueu, mesmo não sendo cego, não conseguia ver Jesus. A multidão o impedia. Ele subiu no sicômoro, mas a estatura dele não ajudava muito. Então, irmãos, o que eu quero chegar aqui para nós aqui, olha, o caminho para chegar até Jesus não é fácil. A vida cristã não é fácil. O comodismo não vai levar a gente a lugar nenhum. Não estou falando de salvação, daqui a pouco eu vou falar, ok? Mas eu estou falando, sempre vai ter obstáculos na vida cristã. Deus usa obstáculos para nos fazer perseverar, para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer. Se nós queremos uma vida fácil, o caminho não é o cristianismo. Cristianismo é ralação, é esforço, e não adianta a gente ficar querendo vida fácil. Irmãos, presta atenção nesse detalhe aqui, olha. Desde o dia que eu ouvi essa frase, ela mudou minha mentalidade. O caminho mais fácil não significa que terá resultados melhores. O caminho mais fácil não significa que terá resultados melhores. Pelo contrário, muitas vezes, não poucas vezes, o caminho mais fácil é o pior caminho. Quer ver? Mateus 7,13 fala sobre isso. Olha para você ver. Mateus 7,13. Mateus 7, versículo 13 e o 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que acertam por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, o caminho fácil, ele é atrativo, é sedutor, mas nem sempre é o melhor. Na verdade, a porta larga é a pior. Muita gente tem desistido, desanimado, voltado atrás do cristianismo nesses tempos. Parece a melhor escolha, mas daqui a um ano, sei lá, daqui a um mês, olha para a vida dessa pessoa e você vai ver que ela não fez a melhor escolha. Irmãos, a melhor escolha é andar com Jesus. Amém? Pode ser no asfalto, pode ser na terra, pode ser no pedregulho, pode ser no meio dos espinhos, pode ser por cima do mar, pode ser onde for. A melhor escolha é andar com Jesus. É interessante, Zaqueu não tinha as mesmas necessidades que Bartimeu. Bartimeu era cego, mendigo. Aí a pessoa olha assim, mas ele é cego, mendigo, precisava de Jesus. Zaqueu não era cego nem mendigo, mas ele precisava de Jesus. Ele não tinha as necessidades físicas, mas tinha necessidades espirituais, emocionais. Irmãos, as necessidades mais profundas não são as necessidades físicas. Tem muita gente pobre, alegre, feliz, mais do que muitos ricos. A maior necessidade do ser humano não é dinheiro, não é material, bens materiais. A maior necessidade de uma pessoa é Jesus no coração.
Amém? Andar com Jesus, viver com Jesus, caminhar com Jesus. Vamos caminhar mais? Versículo 40 agora, eu lerei, os irmãos leem o versículo 5 lá de Lucas 19. Então, primeiro, ambos eram marginalizados pela sociedade, mas não foram marginalizados por Jesus. Segundo, ambos queriam ver Jesus e tomaram atitude, se esforçaram para isso, não ficaram acomodados. Terceiro, ambos receberam a atenção de Jesus. Versículo 40, eu lerei. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou. Podem ler. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois te convém ficar hoje em tua casa. Ambos receberam a atenção de Jesus. Irmãos, Jesus nunca deixou de atender as pessoas que o buscavam. Durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele foi procurado por milhares, multidões. Jesus nunca deixou de atender as pessoas aqui na terra. Alguns não converteram, alguns não voltaram para Jesus, alguns não andaram com Jesus, alguns não queriam saber de mais nada. Lembra dos 10 leprosos? 10 procuraram Jesus, 10 foram curados. Quantos voltaram para andar com Jesus? Só um. Mas Jesus atendeu a todos. Todo tipo de pessoa que procurou Jesus, Jesus atendeu. Quando você olha nos evangelhos, qualquer pessoa com qualquer necessidade de qualquer tipo, Jesus atendeu. Multidões buscavam Jesus, Jesus atendeu. Jesus, irmãos, está disponível 24 horas, todos os dias, para atender aqueles que o buscam. E só Jesus é assim, irmãos. O marido não está 24 horas disponível, a esposa não está, os pais não estão 24 horas disponíveis, pastor não está 24 horas disponível. Apesar de eu falar, eu estou disponível para os irmãos 24 horas, mas na prática não acontece. Às vezes as pessoas me procuram dia de segunda-feira que é a folga, pastor, desculpa. Não, fica tranquilo. Às vezes de noite, de madrugada, fica tranquilo, mas nem sempre acontece. Agora Jesus é diferente, irmãos, e Ele está disponível para qualquer pessoa, e todos que o buscarem vão receber a atenção dele. Não significa que ele vai te dar tudo que você quer, mas ele vai te dar a atenção que você precisa. No caso aqui do Bartimeu, Jesus deu uma carta branca para ele, uma folha em branco. A multidão cercando, repreendendo. Jesus ouviu, mandou chamar ele no meio da multidão. A multidão, cada um tinha uma necessidade, cada um queria alguma coisa. Muitas daquelas necessidades eram egoístas. E Jesus vira para o mendigo, o cego, e fala assim: o que você quiser. Está aí, versículo 41. Fala aí, olha: que queres que eu te faça? O que você quiser. A multidão ficou assim, pasmada. Cada um tinha algo egoísta querendo de Jesus. E Jesus vira para o cego, mendigo, pede o que quiser. Irmão, se fosse você, só uma digressão aqui, o que você pediria hoje? Jesus chegasse para você hoje e falasse: pede o que quiser. Zaqueu era diferente, né? Zaqueu não tinha essa mesma necessidade, mas ele tinha a marginalização que o Bartimeu tinha.
Jesus olha para Zaqueu e fala assim: hoje eu vou ficar na sua casa. Irmãos, qual que é melhor? Ser curado dos olhos ou receber Jesus na sua casa? Para os dois foi o máximo, foi o ápice. Gente, às vezes eu fico tentando me imaginar. Imagina Jesus na sua casa. Ainda mais se fosse Minas Gerais. A gente chega na casa de um mineiro, aqui da igreja. Se eu avisar antes, é café, pão de queijo, às vezes rola até pudim. Agora imagina Jesus na sua casa. Mineiro é muito hospitaleiro, né? Nem todos os povos são assim não, viu, gente? Mineiro gosta de receber visita, faz maior agrado, né? Agora Jesus vira para Zaqueu. Zaqueu deu um jantar ali, irmãos. Que queres que eu te faça? Hoje eu vou cear na sua casa. Irmãos, nós precisamos aprender um detalhe aqui, olha. Filipenses 4, 6, 7 diz assim, Filipenses 4, versículo 6, 7: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, todo mundo tem necessidades. As nossas necessidades são diferentes. E Jesus está disponível 24 horas para ouvir a sua necessidade. Ninguém precisa viver ansioso de coisa alguma. Nós precisamos é buscar Jesus e nos colocar e entregar nas mãos de Jesus. Amém? Vamos caminhar mais um aqui? Vamos lá. Eu vou ler o versículo 42, vocês leem o versículo 9. Ambos receberam a salvação de Jesus. 42. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Irmãos, preste atenção no detalhe aqui, que é um erro que acontece na história da igreja. Pobreza não garante salvação de ninguém. E existe um grande ramo teológico, teologia da libertação. Eles advogam que a pessoa é salva porque é pobre. Não é verdade. Por outro lado também, riqueza não garante salvação de ninguém. Ninguém é salvo porque é pobre ou porque é rico. As pessoas são salvas porque elas são alcançadas pela graça de Jesus. Amém? Preste atenção nisso aqui para você entender isso aqui. Há muitos pobres, ansiosos, orgulhosos, pecadores, miseráveis. Não é a pobreza que garante a salvação. Há muitos ricos, ansiosos, orgulhosos, pecadores, miseráveis. Às vezes a gente olha para um rico, bonito, cheiroso, maduro e tal. Aí você diz assim: nossa, cara, aí vai para o céu. Mas não. Se não tiver Jesus, ele é tão mendigo quanto qualquer mendigo, espiritualmente falando. Faz sentido para você? Não é a pobreza, não é a riqueza que salva as pessoas. No nosso exemplo, Jesus, o Espírito Santo, colocou esses dois extremos aqui para mostrar: Jesus não faz acepção de pessoas. Um extremamente pobre, o outro extremamente rico, às vezes não foram salvos por causa disso. Eles foram salvos porque foram alcançados pela graça de Jesus. Bartimeu não foi salvo porque ele esforçou,
ou porque ele era pobre. A graça o alcançou. Zaqueu não foi salvo porque ele resolveu doar dinheiro, ou porque ele tinha dinheiro, ou porque nada disso. A graça o alcançou. Qualquer pessoa que vai ser salva pela graça de Deus. Amém? Então, irmãos, antes da gente decidir se a pessoa vai ser salva ou não, clame a Deus, busque a Deus, ore a Deus em favor dessa pessoa, para que a graça possa alcançar. Tem alguém na sua família desviado? Tem alguém na sua família que ainda não recebeu Jesus? Peça a Deus para alcançá-lo com a graça. Ele pode estar bem de vida, pode estar mal de vida. Ele precisa da graça de Deus. Amém? Olha aqui, Jeremias 31, versículo 3, tem um versículo maravilhoso que eu amo demais. Jeremias 31, 3 fala assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraio. De longe, Deus nos ama, Deus nos atrai, Deus paga o preço, Deus realiza todo o processo da salvação. Ok? Último ponto para a gente encerrar. Vamos lá, eu vou ler o versículo 43, vocês leem o versículo 8. Então, olha só, Jesus não faz acepção de pessoas. Ambos eram marginalizados pelas sociedades, mas não foram marginalizados por Jesus. Ambos queriam ver Jesus, se esforçaram para isso. Não foi suficiente para a salvação, mas eles não foram acomodados. Ambos receberam a atenção de Jesus. O que eles fizeram não foi suficiente, mas Jesus foi ao encontro deles. E o quarto aqui, ambos receberam a salvação de Jesus, não porque eram pobres ou ricos, mas porque a graça o alcançou. Ok? E o último, ambos produziram frutos de arrependimento. Versículo 43, eu lerei, vocês o 8. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. De repente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, pesou dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amém. Ambos produziram frutos de arrependimento. Irmãos, nós vivemos uma época de muitos cristãos que não têm fruto. É uma coisa complicada. É pelo fruto que conhece a árvore. O Bartimeu recebeu a palavra de salvação, saiu cantando, louvando, glorificando, testemunhando, e muita gente, vendo a vida dele, começou a glorificar a Deus. O Zaqueu recebeu a palavra de salvação e tomou decisão de consertar a vida dele. Hoje em dia tem tantos cristãos, e aí coloca umas aspas bem grandes aí, as pessoas cantam música de crente, vestem roupa de crente, frequentam igreja de crente, mas não tem mudança, não tem testemunho, não tem vida, não tem nada. Frutos de arrependimento. É pelo fruto que conhece a árvore. Não basta cantar música de crente, não basta frequentar a igreja de crente, tem que ter frutos de arrependimento. Como é que a gente sabe que o pé de limão é pé de limão? Pelo fruto. Como é que a gente sabe que o pé de laranja é pé de laranja? Pelo fruto. Como é que a gente sabe que um cristão é cristão? Pelo fruto. Arrependimento, testemunho, glorificar Deus. Irmãos, a verdadeira salvação produz
frutos de arrependimento. Não se pode dizer que é salvo se não tem frutos de salvação. Uma salvação que não traz mudança, que não traz transformação, que não tem frutos de arrependimento, nós precisamos questionar cada um a si próprio se é salvo mesmo. A Bíblia diz que nos últimos dias Jesus vai separar o cabrito das ovelhas, o joio do trigo, e muitos naqueles dias dirão: Senhor, eu cantava música gospel, eu frequentava a igreja. E Jesus vai falar: nunca vos conheci. Frutos de arrependimento é o que define a questão, irmãos. Olha Marcos 1,14. João Batista, no ministério dele, olha o que ele pregava. Marcos 1, versículo 4, depois o 14 e o 15. Olha só, João Batista pregando. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de quê? Arrependimento para a remissão de pecados. Agora olha o versículo 14 e 15, falando de Jesus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, sem arrependimento não há salvação, sem mudança de vida não há conversão. Frutos de arrependimento. Jesus não faz acepção de pessoas, ele salva marginalizados, excluídos, abandonados, largados, deixados, mas desde que se arrependam e produzam frutos de arrependimento. Tem alguma área na sua vida que você está precisando arrepender hoje? Hoje é o dia, oportunidade, frutos de arrependimento. Qual área ou quais áreas da sua vida você precisa de arrependimento hoje? Qual pecado você está precisando de força para largar hoje? Hoje é o dia, irmãos. Santa Ceia, renovação da aliança, graça de Deus. Hoje é o dia para arrependimento, transformação, mudança. Amém? Vamos orar? Qual área da sua vida você precisa passar para arrependimento, libertação, mudança, transformação? Coloca diante de Deus em oração. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Somos vários, somos pecadores. Entendemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas também sabemos que o Senhor não tem comunhão com o pecado. O Senhor toca a nossa mente, nosso coração, mostra a cada um de nós quais áreas precisam de arrependimento, mudança de vida, transformação, libertação. Derrama graça em cada coração, dá força para arrependimento. No nome de Jesus, amém.